coração dele. Amém? Seja todos nós para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja unida e reunida em mais uma noite de louvor, adoração e exaltação ao teu santo nome. Deus, neste momento nós estendemos nossas mãos sobre a vida do teu filho, Senhor, que se encontra sobre o teu altar, Senhor. Nós rogamos aqui por bondade e misericórdia, para que o Senhor venha usá-lo, Senhor, através da tua palavra, a falar conosco, Deus. Pai, nosso coração está preparado, nossos ouvidos atentos, Senhor, e por isso nós te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor brade no nosso coração, através da tua palavra, Senhor, que foi depositada no coração do teu servo. Usa conforme a tua vontade, que o teu Espírito Santo brade, aleluia, através da vida dele, Senhor. É assim que nós te oramos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada igreja do Senhor, amém. Está precisando mesmo. Amada igreja do Senhor, eu peço que abram suas Bíblias no capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Aleluia. Todos se encontraram? Amém? A partir do versículo 1 mesmo, vou ler todo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Porém, depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho
a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, que expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Agora o 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Maravilhoso Deus, eterno Pai, venho aqui neste momento, Senhor, venho clamar a Ti por sabedoria, e que a palavra não seja minha, Senhor, mas que eu sirva apenas de canal aqui, que eu venha diminuir mais do que sou, e que o Senhor venha crescer, porque nada sou diante de Ti. Sou tão pequeno, sou tão insignificante, Senhor, mas eu sei que Tu és grande, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, e por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Eu li todo o capítulo 16, ficando apenas o 19, versículo 19. Mas é claro que eu não vou pregar em todo o capítulo. Eu vou me ater apenas aos versículos 15 e 16, aliás, 15 e 16 e o 20. Amém? Amém. O Senhor Deus abençoe, né? Glória! Amada igreja do Senhor, nós temos vivido tempos difíceis. Temos vivido tempos tenebrosos. Temos vivido tempos onde, para falar a verdade, dependendo da nossa emoção, muitos até têm medo de sair de casa. Porque as coisas não estão fáceis. Guerra sobre guerra, rumores de guerra, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra nora, e assim sucessivamente. O mundo está em caos, esta é que é a verdade. A fome assolando muita gente em muitos países, principalmente os países africanos. O Brasil não é diferente, temos pessoas passando fome também. Em nossos países vizinhos, temos também pessoas grandiosamente necessitadas. E aí nós chegamos para Deus e perguntamos: o que podemos fazer? E a resposta é: nada poderemos fazer. Por que nada poderemos fazer? Porque tudo isso aí já estava predito na Bíblia. A Bíblia já nos advertia que tudo isso iria acontecer. E se a palavra do Senhor diz que tudo isso já ia acontecer, não há como mudar, porque o Senhor já tinha previsto, o Senhor já tinha programado, o Senhor já tinha feito, e o que Ele faz não volta atrás. Deus não muda para a direita nem para a esquerda, Ele jamais voltará atrás daquilo que Ele disse, nem desfará aquilo que Ele fez. Se Ele fez, está feito. Esta que é a verdade. Deus fez, crê somente que vai se cumprir. Ele prometeu, vai se cumprir. Ele disse, está dito, nada vai mudar. Ninguém vai tirar um tio ou acrescentar um A. O que Deus faz, está feito. O que Deus disse, está aqui. Mas aí
nós vimos mundo afora almas se perdendo, pessoas se jogando cada dia mais nos prazeres mundanos, pessoas que não estão nem aí para o Evangelho, não dão ouvido quando alguém vai pregar a palavra do Senhor para ele, vai cumprir este ide aqui. Glória! Aleluia! As pessoas não têm dado ouvido mais, ou poucos têm dado ouvido à palavra do Senhor. Almas se perdendo nas drogas, nos vícios, na bebedeira, na prostituição e em tudo que lhes afasta ou que nos afasta de Deus. Até mesmo em nosso meio há um pouco de incredulidade. Até mesmo em nosso meio tem pessoas que estão esquecendo que o Senhor vive, que Ele morreu por nós, mas que Ele ressuscitou para nos resgatar das mãos do diabo, das mãos do Satanás. Glória a Deus! Nós estamos esquecendo também de cumprir tudo que o Senhor tem mandado a gente fazer. Tem rumores de guerra? Tem, está predito, não podemos fazer nada, não podemos manchar. Mas se tem almas se perdendo, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos nos levantar e sair mundo afora. Não é na minha rua só, não é na minha casa só, não é no meu vizinho só, não é na minha cidade só, mas nós podemos sair mundo afora e cumprir o ide do Senhor. Que nos levantemos, que ergamos nossas cabeças, que peçamos forças ao Senhor e que corramos para fazer, para cumprir o ide dele. Esse nós podemos perguntar, Senhor, o que podemos fazer? Ou o que devemos fazer? Ele vai dizer, ide e cumprir o meu, te levanta e vai cumprir o meu ide. Ontem tivemos um culto maravilhoso na casa da diaconisa, aliás, da missionária Rayane. Foi um culto maravilhoso, um culto campal, onde ali foi exposta a palavra do Senhor maravilhosamente, muitos louvores lindos, foram levadas outras palavras também. Foi uma coisa linda, realmente maravilhosa, que poucas vezes acontece, não vou mentir. Foi muito bom. Mas me perdoe a igreja, ainda falta a gente fazer muito mais. Aqui está os discípulos naquele período em que Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou. Existia um jovem chamado Saulo, onde vamos ver lá no livro dos Apóstolos, onde perseguia a igreja, apedrejaram um dos discípulos do Senhor, chamado Estevão, e ali começou a perseguição sobre a igreja do Senhor, onde não se podia pregar o Evangelho, onde não se podia falar de Cristo, onde não se podia falar de Jesus para ninguém, porque corria o risco de ser morto, de ser apedrejado, de ser perseguido. E muitos daqueles homens foram dispersos, com medo de morrer, foram dispersos. Mas tem um detalhe: eles foram dispersos, saíram para todas as direções,
Mas tem um detalhe: eles aproveitaram e saíram pregando a palavra do Senhor. Eles aproveitaram e saíram levando a palavra do Senhor. Eles mesmos sendo perseguidos, eles mesmos sendo, como é que eu poderia dizer? Atormentados mentalmente, quem sabe, mas eles não tiveram medo. Por onde andaram, eles proclamaram a palavra do Senhor, eles levaram, eles continuaram indo e cumprindo o ID do Senhor. Nós temos um outro exemplo aqui, exemplo de Filipe. Foi a Samaria e pregava nas ruas, nas praças. E lá, muitas pessoas creram, muitas pessoas o seguiram, muitas pessoas acreditaram no Senhor, aleluia. Muitas pessoas se renderam. Por onde eles iam, as pessoas iam se rendendo, porque acreditaram, passaram a ver que de quem ele falava era o Cristo Todo-Poderoso, era o Cristo prometido, era o Cristo que veio para salvar, era o Cristo que veio para libertar. Libertar de todas as maledicências que nós, muitas vezes, tem sido acometido sobre nós. Houve até um momento em que o anjo do Senhor foi a Filipe e disse: olha, vai naquele caminho ali. E Filipe foi, para vocês verem que eles saíram pregando pelas ruas, pelas praças das cidades e pelos caminhos por onde passavam, eles levavam a palavra do Senhor. E ali Filipe sendo ido, depois que foi àquele lugar, ele encontrou ali um eunuco, um dos comandantes, dos homens de confiança da rainha Candace, da Etiópia, e viu que aquele homem, ele lia o livro de Isaías, e perguntou para ele: entendes o que lê? E ele respondeu: como posso eu entender se não tem quem me explique? E Filipe pediu para subir na carruagem e subiu, e lá Filipe pregou a palavra, explicou a palavra para ele. E aquele homem se rendeu aos pés do Senhor, ao ponto de dizer: olha, ali está um rio, um açude, não, quem me impede ou que me impede que eu seja batizado? Isso aqui está a prova de que aqueles homens, mesmo perseguidos, eles se colocaram na posição de levar a palavra do Senhor. Eles não se colocaram no lugar onde nós temos nos colocado. Nós temos visto as religiões que aí está, muitas delas preocupada com o seu financeiro. Me perdoe quem não gostar. Nós temos visto as religiões preocupadas com o seu financeiro, o financeiro do bolso dele, mas dos fiéis não. Glória a Deus, aleluia. Nós temos visto pessoas sendo surrupiadas, me perdoe, mas comprando um pedaço de meia para ter a salvação ou para que enriqueça, comprando pedaços de gravatas para ter a salvação ou para pegar um bem de Deus, comprando areia de Israel, água do mar, não sei de onde, e não sei de onde eles encontram tantas coisas. Mas se vocês observarem, as pessoas têm corrido exatamente atrás dessas igrejas onde prega apenas a doutrina da prosperidade e tem esquecido a doutrina da salvação. Eu sei que alguns de vocês que aqui estão não vai gostar porque eu falei isto ou porque vou falar muito mais, mas esta é a verdade. Doa a quem doer. As pessoas têm esquecido, muitos responsáveis têm se esquecido. Tudo bem, é
nossa, é a minha oferta, o meu dízimo, porque é bíblico. Diga quem quiser dizer que não é bíblico, mas é manter aqui a energia, tem que ser paga por dons. O pastor, coitado, não tem, se for pagar do bolso dele, misericórdia, pastor, perdão, está falando isso aqui. Mas é a verdade, somos nós que temos que manter aqui. Então eu tenho que ser dizimista, eu tenho que manter. Não importa o que eu esteja passando, porque se eu estou passando dificuldade e deixo de pagar o dízimo, não vai resolver não, viu? Não vai, eu apertei esse mês, não vou mandar não, eu estou devendo o dízimo do Senhor. Eu deixei de pagar não, devolver o que Ele já me deu. Mas existe uma culpa sobre nós. O que eu digo sobre nós é sobre a igreja que se preocupa com a salvação do povo. Eu pergunto à igreja, o que nós temos feito? O que nós temos feito para ir saquear o inferno? Porque é para isso que nós fomos mandados, irmão. Foi para isso que nós fomos mandados. Nós fomos chamados para ir. Fomos chamados para a obra do Senhor. Para ir cumprir a obra do Senhor. Aleluia. Nós não fomos chamados para ficar de banco sentado. Nós não fomos chamados para simplesmente ver o pastor todo domingo aqui. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os irmãos. E os irmãos tão abençoados vão para casa. Muitas vezes eu saio, quando eu saio dali, esqueci até as palavras que eu vi aqui dentro. Deus não se agrada. O salmista disse: agrada-te, pois, do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alguém sabe? Alguém sabe? Alguns sabem, a igreja sabe, na verdade. Agrada-te, pois, do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é que vai agradar o Senhor? Que eu tenho que fazer? Me digam. Se não cumprir aquilo que Ele manda cumprir. A nossa passagem aqui, nós fomos mandados aqui para saquear o inferno, para enfrentar o diabo, bater de frente com ele e não temer a ele, ser mandado, seja onde for. Esses dias eu vi aqui um chamado para a evangelização dos jovens. Eu estou falando aqui, nem sei se cabe, mas eu estou falando. Amada igreja, eu sei que a nossa igreja tem poucos jovens, porém, estava naquele evangelismo o diácono Berg, o Samuel, levita, né? Essa jovem aqui, Pamela, Maria, minha filha, e se eu não me engano é Ivan. E onde estava a igreja? No sábado à tarde, onde estava a igreja? Onde estava a igreja? Ninguém se levantou para ir com eles levar a palavra do Senhor aos necessitados. Isso é gratificante para Deus? Será que Deus se agrada disso? Será que Deus está feliz com esse acontecimento? Será que Deus diz assim: meu filho, está bom demais, é assim que eu quero? Não, Ele vai dizer assim: não é isso que eu quero. Eu quero que você cumpra o ID. Depois, vamos mais adiante, agora é mais grave. O pastor Elisângelo, nosso pastor local, convidou a igreja para sair no sábado à tarde, evangelizar. Eu fui um dos que faltei, mas eu justifiquei, viu? Estava com a minha filha no curso no sábado e tentei dar para a pessoa para ela fazer o curso. Não sei se justifica, né? Mas. E eu observei que quem estava com o pastor Elisângelo? Ele,
a missionária Miriam, a diaconisa Sueleide e o jovem Samuel. E cadê a igreja? Cadê a igreja que não sabe se levantar um dia só da semana, se reunir com o seu pastor e ir pregar o evangelho e isso aqui é o inferno? Porque é para isso que nós fomos mandados. Nós temos apenas, igreja, nos preocupado com o nosso eu, com a nossa manutenção todos os dias, e quando o final de semana nós queremos apenas descanso. E a obra do Senhor, a obra da pregação, aí a semana toda eu tenho oportunidade para louvar, para pregar, para cantar, para isso e para aquilo. É isso que tem acontecido. E o culpado não é o pastor, não. O culpado não é Deus, não. O culpado somos nós. Por que somos nós? Outro dia eu saí ali para fazer uma visita, eu sozinho. Não vou dizer que foi visita evangelística, porque fui visitar um parente meu, né? Eu conheci há pouco, e ele estava enfermo, tinha feito uma cirurgia, estava precisando de visita, então eu fui lá. Não tinha ido, eu fui lá conversar com ele, e a gente conversando, ele disse: irmão Pedro, rapaz, é tão ruim a gente doente que não aparece ninguém para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para a gente. Eu disse: mas você é da nossa igreja? Porque eu nunca tinha visto ele aqui, na verdade, né? Ele disse: não, sou de outra igreja. Bem, aí eu já não posso fazer nem dizer nada. Eu não sou pescador que pesca em aquários dos outros, porque o mar é grande. O mar é grande e a gente tem muito onde ir pescar, né, diaconisa Sueleide? A gente tem muito onde ir pescar. Não é lícito, não é justo. Eu não gosto de sair do meu rebanho. Me permita, meu pastor, meu rebanho, porque eu faço parte dele, mas o senhor é o pastor. Para ir pescar no rebanho dos outros, para ir pescar no aquário dos outros, aí é muito bom. Já está fiscado, já tudo, já está, às vezes até passado, tratadozinho, o cara é só pegar e trazer para cá, colocar no meu. É muito bom. E eu cheguei para ele e disse: não foi na nossa igreja, não é nossa igreja, né? Mas quando eu cheguei na nossa igreja, comentando com algumas pessoas disseram: não, mas a igreja, mas nós não podemos evangelizar. Eu disse: por quê? Porque só quem pode evangelizar é grupo tal. Eu disse: está errado. Se o pastor permitiu isso, me perdoe, está errado. Eu disse: porque o ID do Senhor foi dado para os 11 que ali estavam. E se tivesse mais, ele teria mandado 500 que ele tivesse, 1000 que ele tivesse. Não se resume. Evangelismo é missão da igreja. Evangelismo é missão da igreja. Não está resumida a uma pessoa, nem a um grupo só sequer. Se alguém está se apegando a isso, está errado, é antibíblico. Me perdoe se alguém me provar que não é, aí eu vou me render. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É isso que o Senhor Deus quer da gente. É ir por todo mundo. Não deixar os drogados, ir lá pregar a palavra do Senhor. Se tiver oportunidade, resgatar aquela alma, trazer para o nosso meio e alimentá-la espiritualmente. E se puder fisicamente, porque esse pessoal passa fome, alimente também. Glória a Deus. O problema é que nós temos negligenciado. Me perdoe o popular, nós somos relaxados. Nós esquecemos que Deus não esqueceu de nós, nem tão pouco dos nossos afazeres aqui na terra. É muito bom vir nos domingos, às vezes até dizer que veio adorar a Deus,
Porque alguns a gente observa, fica apenas conversando um com o outro, e quando eu vejo alguém conversando um com o outro, eu sei que essa pessoa não está ligada na palavra, não está observando a palavra, não vê, não sabe. É por isso que quando sai dali, não sabe imaginar, porque ele não se concentrou, não veio absorver, às vezes veio observar, e o que lhe observa, o que ele veio observar, não vai levar, porque Deus não vai permitir. Glória a Deus. Deus vai te encher. Deus vai te ajudar. Deus vai se levantar. Ele vai se levantar do trono dele. Ele vai erguer a sua cabeça. Ele vai emprestar você os seus ouvidos quando você se levantar para cumprir o ídolo do Senhor. Ele vai se levantar. Ele vai fazer quando você se levantar. Mateus 6:33, assim diz a palavra do Senhor: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que vocês acham? Buscar o primeiro, o reino de Deus, vocês acham que é o quê? É orar? Sim. É pedir? Sim. Porque crente pede, viu? Eu digo por mim. Peço uma vez. E às vezes quando termino de orar, digo: eita, Senhor, esqueci de pedir mais aquilo ali. É porque nós pedimos mesmo, mas a palavra mesmo de pedir. E nós precisamos buscar e não é isso? Então eu peço, mas não esqueçam de pedir, mas também não esqueçam de cumprir aquilo que o Senhor quer de você. É a própria palavra. Você vai lá em Mateus 6:33, se puder, leia o capítulo todo. Aí que você vai entender até melhor do que eu. Você vai lá e vai ver, vai ler tudo que o Senhor, depois que você buscar primeiramente o reino de Deus, procurar cumprir a sua justiça, você vai ter tudo, todas as bênçãos que veio anteriormente. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. Por quê? Porque Deus é Deus e Ele nunca vai deixar de ser Deus. Enquanto homem aqui na terra, eu sou José Pedro da Silva. Glória. Daqui uns dias meu nome vai mudar. Aleluia. Quando ela na glória, meu nome vai se ganhar uma pedrinha. Naquela pedrinha vem o meu. E vai ser um outro. Glória. Eu creio. Aleluia. E aí eu creio, tenho certeza que a igreja também crê. Aleluia. Não é isso? Então vamos se levantar. Glória. Vamos fazer com que o Senhor se agrade de nós. Vamos deixar de ser crente domingueiro. Vamos deixar de ser crente que não sabe se levantar de manhã cedo para vir para a consagração. De manhã estávamos aqui, depois de 1 hora de louvor e oração. Aqui de manhã serviu uma mesa aqui onde vem pão, vem algo que ninguém gosta. Pouca gente gosta. Cuscuz, né? Vem bolo, vem margarina, manteiga. Outro dia prepararam até uma panelada de arraia, se não me engano, e colocaram aqui, quando eu vejo um peixe no corpo, se disser assim, vai matar, quer matar ele, prepare qualquer fruto do mar no corpo que já era. Glória. Mas muitos preferem passar a noite, indo até 3 horas da manhã na internet, 4 horas da manhã na internet. Agora aí tem 2 horas para eu dormir, eu vou dormir, aí tem 10 horas que acorda. Eita, perdi a consagração. Pois não é assim. Porque se a gente se levantar, for dormir cedo, eu digo a minha esposa. Eu digo a minha esposa aqui, vamos dormir cedo para a gente acordar cedo. Isso faz bem ao nosso organismo. Né, meu irmão? Vamos ser mais responsáveis pela obra do Senhor. É responsabilidade nossa. É compromisso nosso. Nos levantar e saquear o inferno. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandiosamente. E eu estou
né? Mas já passou. Glória. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a igreja. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.